Vamos ao assunto. Um atentado à bomba matou o general russo Igor Krylov, chefe das tropas de proteção nuclear, biológica e químicas do país. É o quarto assassinato envolvendo uma figura de alto escalão do exército russo em 2 meses. Só que esse aconteceu dentro de Moscou. Acompanhe. O explosivo estava escondido em uma scooter elétrica na saída de um prédio de apartamentos residenciais. O atentado ocorreu a 7 quilômetros do Kremlin e foi de responsabilidade dos serviços de segurança ucranianos. Após a explosão, prédios e carros na região ficaram com janelas quebradas e estruturas danificadas. O assistente de Klinov, Ilya Polikarpov, também morreu no local. Klinov estava no cargo há mais de 7 anos e era acusado de usar armas químicas proibidas na guerra contra a Ucrânia. Segundo o governo de Volodymyr Zelensky, foram quase 5.000 casos de utilização de munições indevidas sob ordens de Klinov. Ele é o militar de maior patente já assassinado pelos ucranianos. Os russos prometeram vingança imediata. Наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности, но в любом случае правоохранительные органы должны найти убийц в России, и нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Esse ataque é uma medida de emergência da Ucrânia há pouco mais de um mês antes da posse de Trump, tentando frear o avanço russo em seu território. O exército de Vladimir Putin intensificou as ofensivas em Kursk, tentando retomar o controle da província com apoio de soldados norte-coreanos. O Kremlin afirmou que está desenvolvendo novas tecnologias militares e nucleares, organizando as forças para o andamento do conflito no ano que vem. Que importância a gente pode atribuir a uma operação dessa, Sandro, começando por você, que a gente sabe que é extraordinariamente humilhante do ponto de vista do regime do Kremlin, de consequências no campo de batalha reduzidas, pois tudo que os russos até aqui poderiam escalar em termos de operações militares já fizeram, só falta mesmo o emprego de arma nuclear. O resto que eles podiam jogar na Ucrânia já jogaram. Que importância uma operação dessa acaba tendo no cenário ampliado do conflito? Bom, William, uma operação dessa, uma operação de inteligência clássica, uma eliminação de uma alta liderança de um país adversário, de um país inimigo, no caso, ela tem principalmente a questão de não só fazer a disrupção da cadeia de comando, nesse caso nem tanto o comando de tropas de defesa biológica, radiológica e nuclear não era algo tão importante assim para o esforço de guerra russo na Ucrânia, mas ele coloca uma interrogação na cabeça de cada oficial general russo, mesmo em Moscou, naquele sentido de, poxa, se mataram o inspetor-geral dessas tropas, eu também posso ser um alvo. Então, isso tem o efeito de gerar a dúvida, de gerar insegurança, e essa capacidade os ucranianos têm desde abril de 2022, quando eles já eliminaram algumas figuras dentro de Moscou. Inclusive, eles eliminaram uma ativista, filha de um famoso nacionalista russo, em abril de 2022, em um atentado que foi a 2,5 km do Kremlin, bem no anel principal de segurança de Moscou. Então, essa capacidade ele já tem, e isso também serve como uma medida de apresentar ao público ucraniano alguma vitória no momento em que você está tendo ali uma crise muito grande na frente. De 1º de setembro a 31º de dezembro, foram 1.600 quilômetros quadrados de território ucraniano tomado pelos russos e quase 500 quilômetros de território russo retomado pelos russos em Kursk. Então, notícias como essa, eventos como esse, talvez sejam mais comuns a partir de agora, se a gente não ver a Ucrânia conseguindo reverter esses avanços russos no campo de batalha. O cenário em relação ao qual, Fernando Brancoli, a gente está obrigado a considerar esse evento de hoje, é evidentemente a posse do Trump. E o que se considera, isso é altamente especulativo, concedo, é altamente especulativo, o que se considera que seja a abertura de algum tipo de negociação, a partir do que a gente ouviu o Trump declarado durante toda a campanha eleitoral. Até aqui, pelo menos, ele não desmentiu a afirmação de que ele acabaria com essa guerra rapidamente. Esse evento de hoje coloca a Ucrânia eventualmente, quando a gente vê o apoio / não apoio à Ucrânia, dentro dos Estados Unidos, da Europa
Em que situação? William, é interessante porque ontem o Trump dá uma declaração de que a Ucrânia não teria mais gasolina, né, gás para gastar dentro do contexto do conflito. Então, concordando bastante com o professor Sandro, me parece que é uma movimentação simbólica, né, que de alguma maneira Zelensky diz, eu tenho sim, eu consigo atacar os russos em sua capital, consigo gerar esse tipo de movimentação. Agora tem um ponto interessante, William, esse general, né, essa figura que foi morta hoje, ele foi julgado em absência durante a semana na Ucrânia, né? Ele foi acusado de crimes de guerra. Então, também é interessante reparar uma certa construção de que não foi, a princípio, um assassinato tradicional, teria sido a eliminação de um criminoso de guerra, o que também coloca Zelensky dentro dessa narrativa de que ele seria o país que continua respeitando as regras, teria sido agredido pela Rússia dentro desse contexto e, de alguma maneira, teria uma diferenciação dentro desse tipo de movimentação. Agora, William, a gente vem acompanhando Trump, apesar de fazer declarações que ele terminaria a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em uma semana, que ele já sentaria na mesa com os processos de negociação, me parece que tanto do lado de Moscou quanto de Kiev, a gente vê uma corrida até o 20 de janeiro para, de alguma maneira, as movimentações. E o que se chegar em 20 de janeiro vai ser um pouco a mesa no qual teremos que negociar e esse processo vai ter que ser negociado. Então, eu enquadraria essa movimentação dentro desse tipo de movimento, lembrando também que está um pouco uma sensação de terra de ninguém, né? Até o 20 de janeiro, Biden ainda é o presidente, mas de alguma maneira as movimentações que ele faz, as articulações não têm sido tão explícitas assim. Sandro, há dois outros eventos de enorme repercussão que a gente está lidando com eles agora. Um é na Síria e o outro é no centro da Europa. No centro da Europa a gente ainda pode... Os dois estão ligados à guerra da Ucrânia, direta e indiretamente. Como que eles eventualmente agem no cenário que a gente começa a acreditar que seja, digamos, eu não sei, eu tenho que ser muito cauteloso na escolha das palavras, porque a gente não sabe o que o Trump vai fazer disso. Se ele realmente encadeia uma negociação ou deixa as coisas correrem como estão. Mas assumindo que se encadeia algum tipo de negociação. Como é que esses dois cenários, Síria, onde a Rússia perde, centro da Europa, onde a Europa perde a capacidade de uma ação conjunta neste momento em relação a Putin, como que eles atuam em conjunto? Bom, são dois... A gente não realmente... A escolha do general Keith Kellogg pelo Trump para ser o enviado à Ucrânia e Rússia para negociar é um sinal nesse sentido, William. Então, a gente tem que ser cauteloso, mas há uma demonstração de negociação. E na declaração que ele fez ontem, que foi bem lembrada pelo professor Fernando, ele disse muito claramente, Zelensky tem que negociar porque não tem mais... a expressão era justamente essa, don't have more gas. Mas Putin vai ter que aceitar uma negociação. E talvez a questão síria ajude no sentido de estabelecer uma negociação com Putin. Ajude no sentido de estabelecer ali uma negociação e talvez até um possível condomínio novo de segurança nesse sentido. Embora o general Keith Kellogg não tenha dito isso, o futuro vice-presidente, J.D. Vance, disse que uma negociação terá de levar em conta as aspirações russas para a segurança da Europa, que é algo que os russos estão falando desde 2014. Então, talvez a gente esteja aí vendo agora, talvez divisando o final desse conflito. Então, sim, a gente vai ver uma tendência muito forte nesse sentido, e havia um poder aéreo russo considerável na base aérea de Reimanin, na Ucrânia, na Síria, e que pode ser muito bem redirecionado para operações na Ucrânia, porque o que a gente tem visto é que o Kremlin tem, sim, acelerado as operações, inclusive com maior perda em equipamentos e maior perda em vidas humanas. Isso é uma tendência, tanto que hoje eles chegaram à média de... Eles estão mais ou menos 1 mês e meio, numa média de avanço de 30 km por dia. Isso tem um custo grande, mas tem um custo de grande sucesso nesse sentido. Então, a gente vai ver um pouco essa corrida até o 20 de janeiro, talvez uma negociação nos moldes do que talvez seja uma visão de cessar-fogo aos moldes do que foi o final da Guerra da Coreia, talvez do que foi no modelo dos Balcãs, naquilo que as linhas foram definidas por quem estava naquele momento, naquele lugar, que foi o que, basicamente, esse foi o processo de Camp David de 95. Para a gente terminar, Fernando, temos mais 2 minutos. Estabelecendo-se esse cenário, nós temos a Rússia impondo seus termos?
Acho que sim, William. A gente, há alguns anos, né, eu diria, desde o início da guerra da Ucrânia, existiam previsões de que a economia russa iria colapsar, de que a guerra, de certa forma, após aquele avanço inicial da Rússia, de alguma maneira teria sido interrompido. Então, me parece que tem um grau de sucesso caso Putin consiga estabelecer negociações com Trump, lembrando que parte importante desses pedidos é de que a Ucrânia se mantivesse neutra, não entraria na OTAN, dentro desse tipo de articulação. E eu acho que eu gosto de lembrar, e algo que o Sandro comentou, quando a gente olha para a Ucrânia, para a Síria, inclusive para Israel e Palestina, a gente tem que lembrar que essas dinâmicas são todas interligadas, né? Então, a gente está olhando para um conflito e pensando nas repercussões quase como num efeito dominó. Então, não adianta, muitas vezes, como a gente bem está colocando aqui, olhar só para a Ucrânia. Essas questões se articulam, se colocam, e acho que a gente vai ter bastante pano para a manga para discutir ao longo dos próximos meses.